então. Tá gravando. Então, olha só. Bom, introdução ao PHP. PHP, então, eu falei para vocês, mega simples. Sempre que vocês vão fazer um código PHP, faz essa intervenção aqui, certo? Essa aqui é uma maneira de usar ele. Ele é inserido dentro do HTML. É possível também usar apenas um arquivo puramente PHP. Nós vamos fazer dos dois jeitos, tá? Tanto um quanto o outro. Vamos começar assim porque nós vamos direto ao assunto. Então, o que eu estava falando para vocês? Se numa página vocês colocarem o comando echo e escreverem alguma coisa, tá? Ele vai imprimir isso aí na tela. O único detalhe é que cada linha PHP tem que ser finalizada com ponto e vírgula, senão vai dar erro, certo? E o conteúdo entre aspas. Existem algumas versões aí que vão usar também parênteses. Eu não enquanto funcionar só aspas, eu não vou usar parênteses, tá? Então, só para você saber. O echo também, ele pode imprimir texto simples, como também, o que eu disse para vocês é como se fosse uma escrita em HTML, certo? Correto? Então, o que a gente usa lá na escrita HTML? A gente usa, começa com T. Começa com T, pronúncia tags, correto? Então eu posso dar um eco, por exemplo, e fazer isso aqui, ó. Então assim, ó, não é que tenha que ser, que ele aceita. Pode ser da maneira que tu quiser. Então H3, por exemplo, texto, tá? Texto em H3, em título H3. Assim é bom que dá para formatar, né? Exatamente, essa é a ideia. Certo? Então aqui, o que vocês têm que pensar sempre que vocês estão usando PHP? Que vocês estão usando literalmente HTML, certo? Sempre que usar o echo, tem que lembrar disso. O que eu posso fazer quando eu dou um echo? Posso fazer tudo que eu posso fazer no HTML, tá? Sem exceção. Porque no final das contas, o que acontece nessa transição de PHP para HTML? No final das contas, é sempre HTML. Vocês têm que lembrar disso. O PHP ele é um cara que vai ser um intermediário, mas no final ele vai gerar HTML. O usuário final vai ter o que no computador dele? Vai ter HTML puro. Certo? Vocês vão programar em PHP, mas no final é HTML puro, sempre. Ok? Então, se a gente salvar isso aqui e jogar lá para o nosso site, vamos fazer isso? Então, abre o FTP de vocês aí, né? Não se esqueçam, tem que usar o FTP aí, o FTPzinho. Joga para lá. E aqui, visualizando então o resultado, né? Visualizando aqui o resultado do nosso código sendo executado. Feito esse teste aí, beleza. O que mais a gente tem aí no PHP? Bom, PHP não é só isso, né? Se fosse só para dar eco e imprimir coisas em HTML, eu não precisaria dele, porque eu faria diretamente no HTML. Então assim, ó, como aqui é um intensivão, né? Um intensivão, a gente tem que aprender algumas coisas aí da linguagem, certo? Então eu vou mostrar para vocês algumas partes e eu vou fazer uma espécie de interrupção. Eu mostro umas partes relativas à lógica, alternamos para brincar um pouco no site. Volto na lógica, alternamos para o site. Ok? Por quê? Porque a gente tem muita coisa de programação que pode ser vista. E eu não gosto muito de trabalhar isso assim, ó, tudo de uma vez. Senão vocês vão ficar me olhando aqui, só coisas assim, ó, do tipo código puro e nada de resultado prático. Certo? Eu já gosto de adotar diferente. Eu gosto de fazer os exemplos, aplicamos ele um pouquinho, aí volta para cá, aprender mais um pouco. Certo? Então tem duas coisas que todo mundo deve aprender na programação. Tá? São duas coisas. Uma são os desvios, tá? Que é o comando conhecido como if no PHP, e a parte de repetições, que são as iterações, que são chamadas. Esses dois aí são mega interessantes. Eu vou começar primeiro com as repetições, que é bem legal de vocês verem a coisa funcionando. O que é a repetição?
Repetição significa assim, tu pega algo que tu queira fazer muitas vezes, tá? E faz com que o PHP faça isso para ti. Essa é a sacada da repetição. Exemplos práticos disso. Quero pegar e fazer com que o PHP entre num diretório de imagens e exiba para mim cada imagem que está lá dentro. Se a gente fosse fazer isso manualmente, imagine um diretório com 15 mil imagens. Tá? Vocês vão ter que digitar 15 mil linhas de código, no mínimo, né? IMG, não sei o quê. Antigamente era assim mesmo. Pois é. Aí o PHP, o que vocês conseguem fazer? Com, por exemplo, 6 linhas de PHP, eu posso fazer com que ele entre nesse diretório, capture para mim o nome da imagem e jogue isso dentro da tela. Essa é a ideia de usar uma repetição, por exemplo. Tá? Entre outras coisas, mas traduzindo aí, essa seria uma forma rápida. Então aqui a gente vai aprender o básico. O que eu sugiro que vocês sempre vão olhando? Vão lá no W3 Schools e procurem, certo? Esse cara que nós vamos olhar. O cara que a gente vai olhar aqui seria o... Tem dois que a gente pode olhar, tá? Um se chama While Loops, tá? Que é While Loops, ali está ele, ó. Ou For Loops. Tem dois caras que a gente pode usar. Vamos começar por um que é mais simples, que é o For Loops. Ok? Então, o For Loops, o que ele faz? Aqui vocês têm uma sintaxe, tá? Que acho que a princípio não fica muito claro para quem não conhece ainda. E tem ali um cara chamado example, que eu acho que é o mais legal para a gente entender. Eu estou lá no W3 Schools em PHP em For Loops. Vai pela esquerda ali. Pela esquerda tu encontra ele. Isso. Então tem esse cara aqui, ó. Notem, é um código PHP, só que ele está com um pouquinho mais de coisas, né? Bom, certo? No PHP tu cria uma variável assim, ó. Tu cria colocando um cifrão e o nome que tu quiser na sequência. Exemplo, muita gente usa isso aqui, ó. Ah, vou criar uma variável x e dar um valorzinho para ela. Tá? Por exemplo, João. Opa, João. Ó, perfeito. Então isso aqui é uma variável PHP. Qual é a sacada da variável? A variável tu podes usar no meio do código PHP, inclusive ali na hora que tu dá o eco. Na verdade, a ideia é essa. Por exemplo, se eu repetisse isso que eu fiz na linha 8, só que querendo usar a minha variável, ó, o nome do professor é... Aí, digamos, eu quero colocar a minha variável aqui. O que tu faz? Coloca lá o símbolozinho que tu usou para variável e o x, que é o nome da tua variável. Dessa maneira, tu não fica assim, ó, digamos, o nome do usuário, ele pode não ser fixo, né? Então, digamos, se eu conseguisse montar uma maneira aqui de que o meu usuário interagisse com esse código, daqui a pouco ele põe o nome que ele quiser. Pensem assim, ó, pensem numa página web, né? Por exemplo, o usuário poderia, no início da página lá, fala o seu nome. Aí o cara digita, clica no botãozinho. Aí eu pego esse nome que ele digitou e faço isso. Entende? Mas esse PHP se colocar dentro do botão. É aí que nós vamos ir. É para esse lado aí que a gente vai chegar. Tá? De novo. A linguagem PHP introduziu uma mudança um pouco na parte da programação, que é o seguinte. Muita gente que programava em linguagens mais antigas, como C e talvez o COBOL, acho que sim, a gente tinha que dizer o seguinte: quando tu criava uma variável, tem que dizer assim, essa variável aqui, ela vai receber números. Essa variável aqui vai receber textos. Ok. E aí, o que acontecia? Dependendo do tamanho do código que vocês faziam, isso às vezes se tornava uma arma que seria um tiro no pé. Porque aí tu tentava em algum momento colocar número numa variável que era só para textos. E aí começava uma confusão. Claro que para quem já é organizado isso não acontece, mas acontecia. E aí quem criou o PHP fez o quê? Faz o seguinte, vamos facilitar essa história aí. Cria a variável e deixa a variável receber o que o cara quiser. Certo? O PHP se encarrega de se virar na hora lá de controlar os valores. Então o que eles fizeram? Eu posso a qualquer momento fazer com que uma variável que tinha
texto, receber número a qualquer momento. Certo? Que é o que eu estou fazendo aqui. Com relação ao PHP, então. Com relação ao PHP. A gente aqui, então, viu um conceito que é comando de impressão na tela, né? A gente viu que pode imprimir HTML também. Depois a gente viu aqui a questão das variáveis. Vocês já entenderam o que é, né? Como é que a gente cria elas e utiliza. Aqui tivemos uma questão de concatenação. Detalhe aqui é que no PHP, tá? Comentários são feitos dessa maneira aqui. Certo? Estão vendo aqui? Então, um barra barra faz um comentário de uma linha. Esse barra barra assim, ó. Isso, bem mais simples. Se eu quiser de várias linhas, ele faz igual ao do CSS, que é esse aqui, ó. Lembram? Igualzinho. Tá? Certo? Então, vocês podem ter isso aqui vai ser ignorado. Bom, eu queria mostrar para vocês então a parte de repetição com for. Temos dois tipos de repetição. Não, a outra deixa quieto por enquanto. Só a repetição com for, que aí a gente já pode fazer alguma coisa. Então, o que a gente viu lá no modelo do W3 Schools? Vou mostrar aqui, que são os loops, né? Vou botar ainda aqui, ó, loop. Então, ó, o loop, ele está mostrando para vocês como é que faz, ó. Olhem que a estrutura, ó. A gente põe a palavra-chave for, abre parênteses, e aí coloca aqueles 3 itens ali separados por ponto e vírgula. Estão vendo? Então nós vamos fazer isso, por enquanto, sem questionar. Vamos fazer funcionar e depois a gente vai voltar aqui para entender. Então, ó, vamos lá. Deixa eu levantar um pouquinho para vocês. For. Ó, então é criada uma variável aí, tá? Vou usar outro nome aqui só para a gente ver. Tá lá. Ó, num, por exemplo. Menor que 10. Num mais. Tá, vocês vão fazer o mesmo formatinho que eu estou fazendo aqui. Certo? E aqui. Ok. Deu. Então aqui o exemplo do uso do for, tá? Começando em 0, e aqui a gente fez uma alteração para a ideia de que ele fosse até 10, né? Então eu dei um exemplo de que queremos que o for seja executado de 1 a 10. Então eu poderia fazer isso, ou colocar que o num seja menor que 11, também seria uma opção. O que vai ser repetido? O trecho que está aqui dentro do eco. Poderia fazer mais algumas coisas? Sim, isso é HTML. Então eu venho dizendo para vocês que a gente pode incluir qualquer coisa que seja HTML aqui dentro. Por exemplo, será que eu posso, por exemplo, fazer um for e gerar, por exemplo, itens de lista? Daria. Por exemplo, eu quero fazer uma lista com 500 elementos dentro. Será que a gente consegue? Consegue. Só que temos uma outra variação do jeito de escrever o código aqui. Tá? Então, por enquanto, digamos que essa parte do PHP está feita. O legal de usar PHP com HTML é que assim, vocês podem ficar alternando. Então, por exemplo, vamos pensar, para fazer uma lista com 500 elementos, o que é que realmente tem que ser repetido na hora de montar essa lista? O LI. Perfeito. Pô, foi mais rápido do que eu pensava. É o LI, né? É o LI, correto? Entendem? Não é o LI que faz cada linhazinha da lista? Cada elementozinho da lista? É o LI, não é? Todo mundo concorda ou alguém não está enxergando isso ainda? Depois o próprio for vai ficar responsável por preencher esses LI, não é? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu começo a lista fora do PHP. Como é que começa uma lista? Querem numerada ou não numerada?
Ser Então, 500 é melhor que seja numerado. Né? vamos fazer numerado. Não é assim? Ó, OL e barra OL, não é? Não é assim que a lista faz? Aí, digamos, o certo para nós fazermos o primeiro item seria isso aqui, né? LI barra LI, não é? E aqui o elemento que eu colocaria, né? Só que aí, qual é o problema? Putz, se são 500, eu teria que repetir 500 vezes aquela parte ali do LI. Eu faria 500 vezes isso, né? Até se a palavra for só elemento, daria, né? Mas não, quero fazer isso com PHP. Beleza, então o que tu faz? No meio da lista, tu abre a tua intervenção PHP novamente. E envolve aquele item ali que tu vai fazer no código. Certo? Ó, ele vai ficar dentro do PHP, correto? Se eu quero jogar isso na tela, eu uso um eco. Perfeito. Mas aí mesmo, ainda assim a gente não está fazendo a repetição de 500 vezes, né? Aí tu usa o for. Aí tu pode usar um for. Quando tu tens uma quantidade finita, né, de repetições, tranquilamente o for serve para isso. Então como é que nós montaríamos esse for? Então aqui é a implementação dessa lista com 500 elementos, numerada. Então no HTML não é necessário, neste caso, colocar a variável dentro da lista, porque o LI nesse caso já vai jogar o númerozinho. Testando, já vou voltar aqui, tá, pessoal, nessa telinha. Só vou... Vou botar esse vídeo do professor, então eu vou estuprar o vídeo Ó, tá lá, ó. 500 elementos. Olha aí, ó. Barbada, né? Então vocês notem que a ideia de usar o PHP é para simplificar coisas que a gente levaria bem mais tempo fazendo somente com HTML. Olha só, daí ficou o número. Tá. Então o que a gente tem que olhar caso queiram dar mais uma olhada nessas coisas? Tá? Mais uma explorada. Tem muita coisa aqui, tá? Aí de PHP. Uma coisa legal ainda, que é utilizada. Repetição tem duas, tá? Por enquanto só dei essa. Tá? Tem mais outra. Tem essa outra aqui, ó, for each. Também é bem legal de utilizar. While também, né? Tem o while também. Mas vou deixar pendurado aí para vocês olharem. Tá? Então tem outro aqui que é o if, que é o condicional, que também é bem interessante de usar, tá? Que também é bem interessante de usar. O que esse cara aqui faz? Esse aqui, a palavra já diz, né? Ele é um condicional. Então eu posso mudar o comportamento do código de acordo com os valores que as minhas variáveis assumirem. Um exemplo clássico assim. Eu quero carregar o CSS tal se for menos de meio-dia. Se for acima disso, eu carrego outro CSS. Seria um exemplo legal, tá? Aplicado já. Tá? Ou no PHP é diferente. Se eu vou fazer um for lá e dentro do for, se o número for par, eu imprimo não sei o que, se não for, eu imprimo outra coisa. São coisas do tipo que dá para fazer. Certo? No nosso caso, a gente vai aplicar bastante if ou else. If ou else. If ou else. Por quê? Porque dependendo das escolhas que o nosso usuário fizer, o nosso programa vai se comportar de maneiras diferentes. Então essa é a ideia de usar um if ou else. Se e enquanto. Isso. Não. É um se, então. Se, então. É assim que funciona. Então aqui a gente pode simular também. Vou fazer antes daquele for grande ali, né? Porque senão, vocês já viram o que vai acontecer, né? Antes daquele forzão lá. Tá? Então vou fazer antes da OL aqui, tá? Esse exemplinho aí. Exemplo de uso de if. Condicional. Certo? Então esse aqui a gente pode fazer direto no... Esse aqui a gente pode fazer direto no PHP, tá? Não precisa de HTML.
Ó, na verdade ali no W3 Schools ele já colocou. Ó. Ele já colocou um exemplo. Até é legal a gente usar esse exemplo aqui, ó. Bem bacana até. Vamos fazer assim, a gente usa um exemplo mais simples, depois a gente pega esse pra ver o que está acontecendo ali. Tá? Ó, o if ele é formado assim, ó. If, abre parênteses, abre e fecha chaves. Else, abre e fecha chaves. Tá? O jeito que ele é montado é assim. E dentro do if a gente tem a condição. Tá? Que condição vai ser? Bom, depende. Por exemplo, vamos criar uma variável aqui. Tá? Vamos fazer um negócio mega ultra simples. Tá? Uma variável número recebe 30. Ó, barbada. Então, se número for maior que 10, tá? Aí a gente pode dar um eco e largar uma mensagem para o usuário. Tá? Maior que 10. Se não, é 10 ou menor que 10. Nesse caso, né? Lembrando que as chaves, tá? Elas são sempre o quê? Quando vocês estão vendo que a gente está usando chaves, elas significam o que no código sempre? No caso do PHP, né? Bom, então finalizando aqui, a gente teve um exemplo de for, um exemplo de if, que é uma condicional, e exemplos de criação de variáveis com concatenação também de valores, certo? Então na outra aula, provavelmente a gente vai ver aí algumas coisinhas a mais de PHP para aplicar esses recursos aí, tá bom?